Olá, povo da Umbanda! Olá, meus irmãos de caminhada! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Alma de Poeta. Mais uma oportunidade que nós temos para falar sobre Umbanda e espiritualidade. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista e hoje, atendendo a pedidos, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a linha dos ciganos que se manifestam nas giras de Umbanda. E eu não vou dizer quem pediu para eu falar um pouquinho mais sobre essa linha não, viu? Não adianta. Cairon, eu não vou dizer que foi você. Muito menos que você é do Rio Grande do Sul, da cidade de Itaquará. Tá aí o seu pedido, meu irmão. Espero que você goste. Bom, gente, vamos lá. Quem está acompanhando os nossos episódios desde o início deve se lembrar que lá no comecinho, no episódio 16, a gente já falou sobre Santa Sara Kali e sobre o povo cigano, né? Vocês lembram? A gente já falou sobre as teorias de onde surgiu o povo cigano, a gente já falou sobre o porquê que os espíritos ciganos se identificam tanto com a egrégora da Umbanda, a gente já falou da relação que existe entre Santa Sara e os ciganos. Inclusive, eu coloquei lá uma poesia linda, linda, linda que o pai Antônio passou sobre Santa Sara. Se vocês ainda não ouviram, vale a pena dar um play lá no episódio 16, que lá também eu já coloquei bastante informação sobre essa linha de trabalho. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não consigo pensar na linha dos ciganos sem pensar em festa, sem pensar em música, porque essas duas coisas estão muito relacionadas à energia que os ciganos carregam, né? Cigano é isso, cigano é alegria, é entusiasmo, é festa. Shukar luja bebar, suva mangega chukar, lutsari, lutsari, lutsari. Shukar luja bebar, suva mangega chukar, lutsari, lutsari, lutsari. Shukar luja bebar, suva mangega chukar, canala vales pe mande te nascenza palamande. Shukar luja bebar, suva mangega chukar, canala vales pe mande te nascenza palamande. Kaisa halyam chavale, kaisa pilyan khomale, kai matilyam, kaisa gelyam, kaisa halyam chavale, kaisa pilyan romale, kai matilyam, kaisa gelyam, hores. Shukar luja bebar, suva mangega chukar, lutsari, lutsari, lutsari. Shukar luja bebar, suva mangega chukar, lutsari, lutsari, lutsari. Shukar luja bebar, suva mangega chukar, canala vales pe mande te nascenza palamande. Shukar luja bebar, suva mangega chukar, canala vales pe mande te nascenza palamande. Kaisa halyam chavale, kaisa pilyan khomale, kai matilyam, kaisa gelyam, kaisa halyam chavale, kaisa pilyan romale, kai matilyam, kaisa gelyam. E como eu falei para vocês, a gente já conversou bastante sobre o povo cigano lá no episódio 16. E para a gente entender direito a linha dos ciganos, é muito importante que a gente estude a história deles, que a gente compreenda quem foi o povo cigano, porque fazendo essa análise histórica, a gente vai ampliando muito mais a nossa compreensão da maneira que esses espíritos hoje trabalham no plano astral. Da mesma maneira que os ciganos contribuíram e ajudaram muito a construir a história do mundo, hoje eles também ajudam na espiritualidade, com aquele jeito todo característico, né? Felizes, positivos, alto astral. E eu fico bastante triste quando eu ouço determinados comentários sobre o povo cigano. Às vezes as pessoas costumam relacionar os ciganos com algo negativo, né?
Frequentemente eles são rotulados como malfeitores, como enganadores, bandidos. As pessoas acham que os ciganos gostam de enganar, de iludir. Essa é uma visão totalmente distorcida, totalmente fora da realidade. É uma visão atrofiada que as pessoas têm do povo cigano. Mas olha só, quando eu falo de povo cigano, eu não estou me referindo àquelas pessoas que ficam no meio da rua pedindo dinheiro para ler a sua mão, para tirar a sua sorte, para prever o futuro. Essas pessoas sim são enganadoras. Essas pessoas são ciganas de Araque. Elas não devem nem saber falar o romani, porque os ciganos de verdade, o verdadeiro povo cigano, é aquele que se disseminou primeiro no Oriente Médio, depois pelo norte da África, até chegar no continente europeu. E mais tarde, embarcando em navios, eles vieram também para as Américas. Esse sim é o verdadeiro povo cigano. O povo que por muito tempo foi considerado sem origem, sem nação. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse estereótipo que cigano não tem pátria, de que cigano não pertence a nenhuma nação, acabou prejudicando muito aquele povo, principalmente quando eles chegaram na Europa. E por que eu falo isso? A gente tem medo do desconhecido, não é verdade? Se chega uma pessoa para você e você pergunta de onde ela veio, e daí ela responde: eu não sou de lugar nenhum, eu não tenho origem, eu vivo por aí, eu vivo pelo mundo. Com certeza você vai ficar com um pé atrás com essa pessoa, não é mesmo? Você vai ficar desconfiada. Peraí, uma pessoa que não é de lugar nenhum? Como assim? Não sei não, ela deve ter rabo preso com alguma coisa. Ela deve estar escondendo o jogo. Vocês não pensariam assim? Por que será que ela não quer falar de onde ela veio? Com os europeus do século X, do século XI, XII, que é a época mais ou menos que os ciganos começaram a chegar por lá, não era diferente. Os europeus tinham a mesma desconfiança que a gente tem hoje com qualquer pessoa desconhecida que não sabe falar de onde ela veio. Daí o que aconteceu? Com o passar do tempo, o povo começou a criar histórias absurdas envolvendo o povo cigano. Ainda mais na Idade Média, né? A Idade Média que tinha uma influência muito forte da igreja, porque todo mundo que não era cristão naquela época era considerado pecador, herege, tinha pacto com o demônio. E assim, chegou-se até ao absurdo de falar que o povo cigano era a descendência direta de Caim. Lembra da história de Caim e Abel na Bíblia? Que Caim matou Abel e depois foi condenado por Deus a vagar pelo mundo pelo pecado que ele tinha cometido? E daí começaram os maus tratos, começaram as humilhações, as perseguições, simplesmente porque os ciganos não tinham origem certa. Eles vinham não sei da onde. Ninguém sabia o seu passado. Até que no século XVIII, teve um linguista lá na Alemanha que resolveu estudar o idioma romani. E como ele era um linguista, um estudioso dos idiomas do mundo, ele começou a fazer comparações do romani com outras línguas. E esse cara descobriu que o romani era extremamente parecido com um dialeto que era falado no noroeste da Índia. E a partir desse estudo, ele acabou publicando um livro afirmando justamente que o povo cigano seria oriundo dessa região do noroeste da Índia. E olha só que interessante. Mais tarde, e agora eu estou falando já da nossa época, quando se desenvolveu o estudo da genética, alguns cientistas resolveram fazer comparações genéticas de povos ciganos tradicionais com a população que vive no noroeste da Índia. E adivinha só o que eles constataram? Que o linguista do século XVIII estava certo. Os genes do povo cigano é totalmente compatível com os genes dos indianos que vivem naquela região hoje. E com esse embasamento científico, fica difícil duvidar de que os ciganos não saíram daquela localidade da Índia, né? Mas daí vem uma outra pergunta. Por quê? Por que os ciganos decidiram, assim, de uma hora para outra, botar o pé na estrada? Sendo que eles tinham um lugar para ficar, eles tinham casas, propriedades. Por que será que eles abriram mão de tudo isso para começar a rodar o mundo? Bom, isso os nossos historiadores podem explicar. Sabe qual é a resposta? Invasões. Aquela região era alvo de constantes ataques dos povos vizinhos que iam lá para roubar, para saquear, para dominar, para escravizar. E para não ficar sujeito a esse tipo de perigo, o povo daquela região acabou fugindo de lá. E não é difícil da gente entender isso, né, gente? Vira e mexe a gente vê notícia na televisão de povos refugiados, fugindo de guerra, fugindo de massacre. Está acontecendo agora lá no Afeganistão, com a volta do Talibã, não é verdade? A única diferença é que hoje nós estamos no século XXI.
E a gente sabe que aquele país se chama Afeganistão e que as pessoas que fogem de lá são afegãs. Agora, imagina a dificuldade, lá na antiguidade, de saber de onde as pessoas estavam vindo. Porque se bobear, a Índia não era nem um país ainda. Naquela época, a Índia devia ser um retalho de tribos que ficavam brigando umas com as outras. Daí o europeu chegava para a pessoa e perguntava assim: "Da onde que você está vindo?" "Ah, eu estou vindo lá de blá 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 blá." "O quê? E onde é isso?" "Ah, isso fica lá em blá 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 blá." Gente, devia ser uma confusão aquilo. Sem contar que nem todas as pessoas tinham estudo, né? Muitas delas não sabiam nem dizer o lugar onde elas moravam, porque elas iam para terras diferentes, com idiomas diferentes que elas não sabiam falar. E além disso tudo, tem um agravante de que, com o passar das gerações, a história daquele êxodo foi se perdendo. Naquela época não havia a escrita como nós temos hoje. Era tudo passado oralmente, de pai para filho. E com certeza tinham aquelas pessoas menos comprometidas com o passado, né? Que não queriam saber do passado e acabaram não passando a história para os seus descendentes. E por esse motivo, a origem do povo cigano acabou se perdendo no tempo. O que a história sabe hoje é que, lá por volta do ano 1000, o norte da Índia foi muito atacado por outros povos. E quando eles atacavam, eles roubavam, eles escravizavam as pessoas. Isso fez com que os moradores daquela região fugissem para outros lugares mais seguros. E a história conta que teve um sultão lá, que eu não sei o nome agora, que nesses ataques ele acabou fazendo muitos escravos, e ele vendia esses escravos para os persas. E os persas, por sua vez, revendiam os escravos para os europeus. Percebam que os ciganos começaram a chegar na Europa por dois caminhos diferentes, né? Ou eles estavam fugindo numa onda migratória de um lugar que ninguém sabia onde era, ou então eles eram vendidos como escravos. E com o passar do tempo, esse povo acabou perdendo o vínculo do lugar de onde eles vieram. Eles já não se consideravam mais como indianos. Eu nem sei se naquela época a Índia era considerada um país como é hoje, mas enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Eles não sabiam dizer de onde vinham. Eles falavam uma língua que só eles entendiam, diferente de todas as outras. E o pior de tudo é que eles não eram reconhecidos pelos europeus como pertencentes a nenhuma etnia. E isso dava medo. Foi por esse motivo que eles começaram a ser perseguidos por toda parte. Os europeus não queriam os ciganos por perto. Ainda mais depois daquela invenção ridícula de que eles seriam os descendentes de Caim, né? Ninguém queria conviver com um povo amaldiçoado. Eles achavam que os ciganos traziam um mau agouro. Daí, quando os ciganos não eram expulsos pelos próprios moradores, eles eram caçados. É verdade, gente. Caçados mesmo, como bicho. Em alguns países, os governantes chegavam até a pagar por cabeça de cigano morto. Vocês acreditam nisso? É um absurdo, né? Mas é o que acontecia. E para piorar ainda mais as coisas, lá por volta do ano 1500, quando o povo muçulmano e o povo judeu começaram a receber as primeiras perseguições da Igreja Católica, adivinha só o que aconteceu? Os ciganos, coitados que não tinham nada a ver com a briga que existia entre as religiões, também foram perseguidos e exterminados. É, gente, os ciganos podem falar com propriedade, nada tá ruim que não pode piorar. Só que eles sempre conseguiram dar a volta por cima, né? Eles sempre conseguiram, de alguma maneira, preservar o seu povo,
preservar as suas tradições, o seu idioma, os seus costumes. E esse negócio do povo cigano ter sido sempre muito perseguido é o que explica deles terem se tornado um povo nômade. Porque eles não podiam ficar muito tempo num determinado local, que já ia gente lá apurrinhar a vida deles. Por onde quer que eles passassem, eles não tinham paz. E com o decorrer dos séculos, eles acabaram adotando o nomadismo como um estilo de vida. Eles acabaram gostando do estilo vida louca. E sabe o que é interessante disso tudo? Os ciganos nunca se envolveram em nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de conflito. Eles nunca se indispuseram com nenhuma outra raça. Vocês já ouviram falar na história da humanidade que teve uma guerra cigana? Os ciganos são um povo pacífico por natureza. Tanto é que, quando o tempo fechava para eles simplesmente subiam na carroça e iam embora. Eles não ficavam para brigar. Não é da índole cigana entrar em desavença com ninguém. E quando eles chegavam em uma determinada localidade, eles ficavam pianinho, quietinho no canto deles, procurando passar o máximo despercebidos. Porque eles sabiam que não eram bem-vindos onde iam. Os ciganos tinham essa consciência. E por esse motivo, eles tentavam fazer as coisas tudo certinho, para não chamar a atenção, para não criar nenhum tipo de problema com os moradores locais. E isso fez com que os ciganos desenvolvessem uma capacidade muito grande de adaptação, né? Eles tentavam se adaptar rapidamente aos costumes e à cultura daquele povo, para que a presença deles causasse o mínimo de impacto possível. Eles tentavam se adaptar ao máximo ao estilo de vida dos moradores locais. E isso enriqueceu muito a cultura cigana, né? Porque, no decorrer do tempo, eles conseguiram acumular culturas de diversos países. Inclusive, os antropólogos falam que, hoje em dia, existem determinadas culturas que eram praticadas nos países da Europa Oriental que a gente só conhece hoje porque o povo cigano manteve viva a tradição. Então, os ciganos passavam pelos locais, absorviam a cultura da região e guardavam para si. Eles começavam a aplicar aqueles costumes na vida deles, chegando até ao extremo de manterem vivas tradições que não eram mais praticadas nem nos locais de origem. É interessante isso, né? E, gente, os ciganos eram perseguidos, eram humilhados, eram caçados, mas eles não causavam problema algum. Todo o preconceito que foi construído em cima do povo cigano foi embasado em mentiras. O povo cigano sempre tentou ser o mais correto possível nos lugares por onde eles passaram. Porque imagina só, se mesmo eles agindo corretamente, eles já eram maltratados e perseguidos, imagina o que aconteceria se eles fizessem coisas erradas. Se o cigano quietinho na dele já estava errado, o simples fato dele existir já incomodava as pessoas. Mas beleza, até agora a gente falou sobre os ciganos encarnados. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre os ciganos desencarnados. Porque, se eles eram ciganos aqui na Terra, eles morreram e continuaram sendo ciganos no mundo espiritual. Não mudou nada. Continuaram sendo ciganos por opção, porque eles gostam. E os espíritos que se apresentam como ciganos, eles trazem muita sabedoria e uma bagagem enorme de conhecimento, justamente pela característica que eles desenvolveram de absorver a cultura e os ensinamentos de todos os lugares por onde eles passaram, seja no plano físico da matéria, seja no mundo espiritual. Porque não se enganem, gente, os ciganos continuam com o mesmo estilo de vida nômade deles no plano astral. Da mesma maneira que eles gostavam de perambular aqui na Terra, eles também gostam de viajar pelo mundo astral. E eles têm a capacidade de ir para os sítios vibratórios mais distantes que a gente consegue imaginar. Eles chegam em lugares, na espiritualidade, que a maioria dos espíritos nunca ouviu falar. É impressionante isso. Eu estava lembrando agora, um dia o Pablo, o cigano que trabalha comigo, ele chegou para mim e falou assim: "Você sabe qual é a maior alegria de um cigano quando desencarna?" Daí eu respondi: "Não sei, qual que é?" Ele deu uma risada divertida e falou assim: "A maior alegria do cigano quando ele desencarna é quando ele descobre que o universo é infinito, porque daí ele sabe que vai ter toda a eternidade pela frente para explorar novos lugares e para conhecer novas culturas. Essa é a maior felicidade de um cigano quando desencarna." E, gente, eu já tive diversas experiências no terreiro da espiritualidade cigana falando para mim que os ciganos nunca desamparam os seus filhos. Filhos assim, no sentido de protegidos, né? Eu já vi entidades falando para algumas pessoas que, aconteça o que acontecer, elas estarão sempre amparando os seus filhos.
Daí um dia, eu fiquei meio encafifado com isso e perguntei para uma entidade cigana: por que você falou isso para aquela pessoa? Que a pessoa estará sempre amparada pelo povo cigano. Daí o cigano virou para mim e falou assim: porque aquela pessoa faz parte do meu povo. Hoje ela pode até estar encarnada como uma cidadã do teu país, mas aqui no plano espiritual ela faz parte do meu povo. E quando ela desencarnar, ela vai voltar para sua verdadeira família. E isso faz muito sentido, né? Porque quando a gente volta lá para o plano espiritual, a gente procura aquele agrupamento de espíritos com quem a gente mais se afiniza. Vocês já perceberam que tem pessoas que têm uma verdadeira paixão pela cultura cigana? E elas, pelo menos nessa vida, não tiveram a mínima ligação com os ciganos. Da onde é que vem, então, esse amor que elas têm pelo povo cigano? Com certeza esse amor não é dessa vida, mas talvez essa pessoa já tenha sido uma cigana em vidas passadas. Ou então que ela faz parte de um agrupamento cigano no plano espiritual. Eu vou colocar para vocês uma música linda que fala sobre os ciganos do espaço. Olha só que beleza! Somos ciganos do espaço, viajando por planetas. Somos poeira cósmica, vindos da mesma estrela. Por diversos mundos nos espalhamos, escutando histórias e aprendendo um tanto. Por diversos mundos nos espalhamos, e quando estamos prontos nos reencontramos. E quando estamos prontos nos reencontramos. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Vivemos aventuras e deixamos um pouco de nós em cada lugar antes de voltar. Quando cansamos, voltamos pra nossa estrela, fazendo festa, fazendo fogueira. Mas quando chega a hora, voltamos a nos separar. E quando estamos prontos, ousamos nos reencontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Não é linda essa música? Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Quem sabe, né? Eu digo uma coisa para vocês. Se você sente alguma atração pela linha dos ciganos, ou pela cultura cigana em geral, ou então, se você é médium de Umbanda e o teu guia de cabeça é um cigano ou uma cigana, pode ter certeza de que você faz parte do povo cigano no mundo astral.
Você só está meio perdido aqui na Terra, mas mais cedo ou mais tarde você vai se reencontrar com o seu povo. E se você tem alguma ligação com esses ciganos maravilhosos que trabalham no espaço, faça por merecer nessa vida o acolhimento que você vai receber quando voltar para o mundo espiritual. Não decepciona a sua família espiritual cigana. Haja na sua vida assim como eles agiram quando estavam encarnados, fazendo sempre a coisa certa, vivendo com positividade, com alegria, tendo forças para recomeçar com coragem quando a vida estiver ruim. Porque é isso que eles faziam, né? Quando eles viam que a vida deles estava ruim em algum lugar, por algum motivo, então eles amarravam a trouxa, subiam na carroça e iam recomeçar a vida do zero em outra localidade. Esse é o espírito cigano. E assim, as pessoas costumam dizer na Umbanda que a linha cigana é muito boa para resolver questões amorosas ou então para conseguir prosperidade material, né? Eu, particularmente, acho que a maior habilidade que os ciganos têm para nos passar é a orientação, é dar aconselhamento, justamente pela bagagem de conhecimento e sabedoria que eles acumularam no decorrer dos milênios. Então, gente, quando vocês forem conversar com um cigano ou com uma cigana, peçam isso, peçam orientação, peçam bons conselhos, porque é nessa área que eles são especialistas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Falar sobre o povo cigano é sempre muito prazeroso para mim. Eu sinto uma alegria muito grande. E se vocês gostaram, mande um e-mail para mim falando que gostaram. Se vocês ficaram com alguma dúvida, mandem um e-mail para mim que eu respondo. Se vocês têm alguma crítica ou sugestão a fazer, mandem um e-mail para mim. Vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail contato@almadepoeta.com.br. Ou então, se vocês preferirem, é só acessar diretamente o site almadepoeta.com.br e de lá vocês já conseguem escrever a sua mensagem. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e que o povo cigano e a nossa Santa Sara cuidem da evolução de todos nós. Optcha!